Que mais, gente? Eu vou esperar, hein? Vou esperar vocês pensarem um pouquinho aí. É bem importante ter esse feedback de vocês e ter essa devolutiva. De que termos, que conceitos, o que fica da unidade 2 em função dos estudos que a gente fez? Capacidade de pensar da criança, beleza. Bom, quem for aí, né, pensando no que pode escrever com mais segurança, pode ir colocando aqui ao longo da nossa conversa, tá bem? A ideia desse movimento inicial de pegar vocês assim de surpresa é que vocês não pensem muito, não pudessem pensar muito valorização do ECA, não pudessem pensar muito no que ficou, né? A ideia era pegar assim de bate-pronto, né? O que de fato fica nesse processo aí da nossa unidade 2, que levou um mês, né? A gente tem unidades que duram algum tempo, então que permitem, né? A gente sabe que é bastante atribulado, que é bastante corrido, mas o tempo também é pensado para que a gente consiga estudar minimamente os materiais disponibilizados em cada unidade, né? Isso é bem importante. Afinal de contas, o que está em jogo é a formação de todos nós, né? Então, vocês sabem que eu trabalhei em 2014, 2015 na UFSC, na pedagogia na UFSC. E aí eu lembro que tiveram duas estudantes que me interpelaram num dado momento, assim, me questionaram: ô professora, mas por que a professora fica tão preocupada se a gente lê ou não lê os textos para as aulas, né? E aí eu lembro de ter olhado para elas e dito: pois é, sabe por que eu me preocupo? Porque amanhã ou depois a gente vai estar trabalhando juntas. E elas riram, acharam graça, né? Eu disse, não, até parece, a professora está no ensino superior, a gente não vai se cruzar, não vai se encontrar. Eu digo para elas até hoje, vocês pelaram a língua, né? Porque nós acabamos nos encontrando. Hoje eu trabalho numa unidade de educação infantil, né, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e sabe quantas vezes alunas minhas eu tenho lá trabalhando comigo? 5. Uma saiu agora, né? Agora eu só tenho 4, mas encontrei 5. E aí eu dizia para elas, eu falei, né? Então, eu sempre tive, assim, bastante essa preocupação, né? Com acesso aos textos, de pensar textos mais acessíveis, textos que não fossem muito longos. Embora em EFEB, como a gente trabalha com a legislação, nem sempre a gente tem, né? Essa possibilidade, porque eu preciso disponibilizar a vocês as diretrizes na íntegra, né? Mas vocês devem ter observado que eu estou sempre fazendo esse esforço assim de, poxa, se o vídeo é mais longo, assista do minuto tal a tal, assista aquele trecho dentro do vídeo, né? Se o texto é muito longo, vamos ler só da página tal a tal, né? Porque é bem importante, né? É bem importante, a gente não tem como constituir um processo formativo de professores, de professoras, sem a leitura, sem o estudo, né? Depois, é o que vai fazer diferença na vida de vocês, né? Então, na prestação de um concurso público, de uma prova, né? E não só isso, né? Tem a ver também com o nosso compromisso com a educação, né? Professor, professora nunca para de estudar. Então, a gente tem a nossa formação continuada, a gente, assim, ó, ela nunca, por mais que ela seja maravilhosa, ela nunca vai dar conta de responder a todos os desafios que a gente vai encontrar lá na realidade, né, junto com as crianças, né, pequenas, bem pequenas, com os jovens, com os adultos. Então, além da formação inicial, a gente vai estar sempre precisando estudar, correr atrás, buscando ideias para estar alcançando aí mentes e corações, né? Mesmo depois de formados, de formadas. Então, assim, a Madalena Freire tem um livro que ela fala sobre registro, observação e planejamento, sobre os instrumentos metodológicos na educação infantil. Esse livro é um pouco antigo, assim, ele é de 96, mas ele é bem famoso, principalmente na educação infantil, porque ela vai tratar sobre como constrói-se a documentação pedagógica, né? Como que a gente observa, como que a gente registra. E ela tem uma fala, que eu até trouxe um trechinho aqui para vocês, ela tem uma fala, né, que o professor que se considera bem formado morreu e não se deu conta, né? E com as profs que eu trabalho, né, eu ainda acrescento, né? Já que a intimidade me permite, eu ainda acrescento. Morreu, não se deu conta, só esqueceram de enterrar, né? Então, né,
A gente nunca vai estar completamente pronto e preparado para tudo que a educação vem apresentando para a gente, sabe? Não é moleza, eu não estou assustando vocês, mas eu estou tentando fazer um alerta para vocês, né? Que sem estudar, sem ler minimamente aquilo que é o material de base, a gente não vai conseguir fluir, sabe? Eu sei que requer uma organização, eu sei que não é fácil, mas os tutores, as tutoras nos polos também estão aí para a gente, né? Pedir ajuda, se necessário for, as professoras, os professores também, né? Eu sempre me coloco à disposição, busco responder rapidinho ali as mensagens que me mandam, porque eu tenho essa preocupação com vocês, né? Eu não estou vendo o rostinho, né, de vocês todos os dias, como, né, a gente tem no presencial. Então, no presencial, a gente acaba tendo essa possibilidade de ver, fulano não está entendendo, ela não está conseguindo estudar. Então, assim, a gente consegue ter um outro tipo de relação que aqui na educação à distância fica um pouco mais desafiante, mas que ela é possível também, né? Eu tenho cada vez mais acreditado nisso e tido experiências que mostram, né, que é possível a gente ter uma relação mais próxima, mediada e com o uso das tecnologias, né? E é isso que eu tento buscar no meu trabalho, tá bem? Surgiram mais questões aqui, vamos lá. A valorização da que eu já tinha lido, aprendizagem de forma lúdica, convivência social. Poxa, Malena, que legal, curiosidade e criatividade. Bem central, hein? Treinamento da aprendizagem e avaliação de coordenação motora. Aprendizagem, a questão corporal, né? O respeito, a ética, super importante, né, gente? E é um desafio grandão na educação infantil, assim. Muitos profissionais ainda não compreenderam, né, o que é estar na educação infantil, o que é respeitar a criança, olhar para suas demandas, para o que ela manifesta, respeitar o corpo dela, né? A gente tem uma história, né, uma história social da infância e da criança muito violenta, né? Essa construção de uma infância que merece, que precisa de respeito, é algo recente na nossa, né, na nossa história enquanto humanidade. Então, a gente ainda está lutando e precisa diariamente se policiar para que a gente não, né, não acabe sendo violento com a criança, né? Porque a gente vive numa sociedade com memórias das nossas infâncias, né? E as memórias das nossas infâncias quais são? Né? Vocês devem ter várias, eu também tenho, né? Então, dia de chuva, né? É dia de criança apanhar, criança não sabe o que fala, criança. Então, sempre há, né? Essa construção, né? De um lugar da criança que seria subalterno, subordinado ao adulto, né? E pensando na educação infantil que a gente busca romper, né, com esse ideário, né? Vamos lá, o direito de brincar, beleza, é isso mesmo, a brincadeira tem, né, um papel central, não é à toa que eu trouxe essa imagem. Direito do cidadão, a educação básica, ludicidade e cidadania, isso mesmo. Vocês chegaram a buscar informações sobre o Ivan Cruz? Eu botei como capa da nossa unidade 2 e depois lá nas orientações uma imagem do Ivan Cruz, né? Então ele é um artista plástico, né? Brasileiro, carioca, e ele fez toda uma coleção em homenagem, né, à infância. E aí, nessa homenagem à infância, ele desenhou, ele pintou em telas, né, todas as brincadeiras que foram chegando, né, ao repertório dele, de norte a sul do país, assim. Então ele foi tentando colocar nas obras dele, né, todas as brincadeiras, sobretudo populares, né, que historicamente têm marcado a infância brasileira. Então, para quem não teve oportunidade de buscar, né, de ver isso antes, vai ficar aqui a dica. Busca lá o site do Ivan Cruz e vocês vão ver que preciosidade, né, é a obra desse artista brasileiro, tá? E é muito legal porque ele expressa, né, categoricamente tudo aquilo que a gente tenta defender por infância, né, por uma infância leve, por uma infância alegre, por uma infância brincante, né, por uma infância que a criança, né, tenha esse protagonismo, seja de fato o centro dessa infância, né, que é toda a defesa e o debate aí que a gente tem feito na educação infantil. A Pri colocou mais aqui as práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem, do desenvolvimento das crianças. É isso mesmo.
Para a gente pensar um pouquinho nessa questão, né, de como que a gente olha para essas crianças, considerando que nós somos adultos, eu trouxe aqui um trechinho de uma obra muito conhecida da literatura e que possivelmente alguns, né, já conheçam, mas eu faço questão de retomar esse trechinho da literatura, considerando que a gente vai, a partir de uma outra linguagem, que é a linguagem literária, também ter a possibilidade de pensar um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe aqui no começo, para quem não conseguiu acompanhar, uma releitura, né, de uma canção escrita pelo Arnaldo Antunes e cantada belamente, lindamente pelo Milton Nascimento, né? E aí o Mundo Bita fez uma releitura que ficou também muito, muito legal, muito atual. E agora eu vou fazer uma contação de histórias, né? Eu peço que vocês prestem atenção, porque eu vou usar toda a minha potência de contadora. E eu vou passar para vocês também a história para vocês acompanharem. O livro é O Pequeno Príncipe. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a floresta virgem histórias vívidas. Uma imponente gravura representava ela uma jiboia que engoliu uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses de digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, o meu desenho número 1, e ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes causava medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre a necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. E foi assim que abandonei, aos 6 anos de idade, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora encorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Então, esse é um trechinho do Pequeno Príncipe que faz um pouco a gente refletir sobre o que a gente vem tentando desconstruir, né? Nem vou falar combater porque traz uma perspectiva muito de guerra, né? De conflito, mas a gente está tentando desconstruir a lógica adultocêntrica, né? O adultocentrismo, né? E eu trouxe aí uma tirinha da Mafalda em que ela busca definir, né, como qualquer comportamento, ação ou linguagem que limita ou põe em dúvida as capacidades das crianças, né, dos meninos, das meninas e adolescentes, por serem pessoas, né, que têm menos anos de vida. Então, a ideia e a minha intenção é que da nossa unidade 2 fique sempre essa desconfiança, assim, né? Sempre esse questionamento de como é que a gente está, a partir do adulto, olhando e pensando a educação infantil, a infância, as crianças, as nossas práticas, né? Isso é fundamental para a gente pensar também sobre o que tem organizado o nosso cotidiano na educação infantil, né? Na lógica adulta, o cuidado acaba preponderando, acaba sendo predominante
né? E aí, então, quando a gente pensa em educação infantil, já vem esse pensar, né, da alimentação, da higiene, do parque, né? Enfim, de todas dessas questões que acabam, de alguma maneira, engessando a educação infantil, né? Então, a educação infantil, gente, tem diretrizes e possibilidades curriculares muito ricas, né? Agora, cabe a gente conhecer essa legislação para conseguir questionar essa estrutura que está posta, né? E que ainda tem marca do porquê que as unidades de educação infantil foram construídas no nosso país, né? Pensando ali como o espaço em que as crianças ficavam para que a classe trabalhadora, sobretudo as mulheres, pudessem, né, participar aí do mercado de trabalho, pudessem estar nas linhas de produção, né? Enfim, então a gente precisa pensar hoje a educação infantil sob uma outra perspectiva. As diretrizes falam muito de algumas questões que a gente vai tomar aqui à frente, e eu vou trazer também alguns trechos da BNCC, porque vocês sabem, né? A BNCC ela foi homologada em 2017, né? Finalzinho de 2017, publicada, né? Em 2018 a sua versão final. E a BNCC ela acaba orientando todos os documentos curriculares das redes municipais e estaduais ou federais que ofertam educação infantil, né? Pela legislação, a oferta prioritária de educação infantil acontece pelas redes municipais, mas podem haver situações em que o Estado ou, né, a própria União também faça essa oferta, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa a UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, junto à UFSC a gente tem o Colégio de Aplicação, que oferece ensino fundamental, e o NDI, que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que oferece educação infantil, né? São propostas que estão vinculadas à universidade, então tem toda esse compromisso, né, com a inovação, com a pesquisa, com o conhecimento, são unidades diferenciadas, mas a educação infantil pode também ser ofertada em outras redes, como eu falei, embora seja prioridade de oferta dos municípios, né? E diga-se de passagem, um calcanhar de Aquiles, né, gente? Então, quando a gente vai olhar para os dados, né, recentemente, eu compartilhei com vocês no encontro presencial, mas a gente tem ali o relatório técnico do Censo da Educação Básica, né? E o Censo da Educação Básica já mostra, né, como as redes municipais vão precisar fazer praticamente milagre para dar conta de atender todas as crianças em creche ou pré-escola, ou seja, dentro da educação infantil, né? Então, nós temos regiões do país com muito problema de vagas, né? Falta de vagas, né? E isso também se evidencia dentro, né, do relatório do Censo da Educação Básica, se evidencia de uma maneira bastante preocupante, né? Porque a gente vai acabar percebendo, né, que as matrículas na educação básica, pensando em educação infantil, sobretudo a creche, né, acabam sendo predominantes para as crianças brancas, né, embora a gente tenha aí um número, né, superior de crianças negras. Então, assim, a creche e a pré-escola evidenciam desigualdades que perpassam o nosso sistema educacional, né, e a gente precisa estar alerta a isso quando a gente discute sobre educação infantil. Pessoal, se vocês quiserem me interromper, abrir o microfone, participar, escrever no chat, fiquem bem à vontade. Você já me conhece um pouquinho, né? Sabe que a gente está aqui para dialogar, enfim. Eu queria trazer um pouquinho algumas concepções da Madalena Freire nessa obra, né, que eu citei anteriormente a vocês, em que ela vai trabalhar os instrumentos metodológicos para compor a documentação pedagógica na educação infantil, né? Então, pensou em educação infantil, gente, tem que pensar assim, é documentação pedagógica, né? Hoje, o que respalda a educação infantil, do ponto de vista legal, do ponto de vista da BNCC, é a documentação pedagógica, né? Em algumas redes isso é mais forte, já tem uma caminhada e uma construção, em algumas redes ainda está se construindo, mas educação infantil se faz como? Com observação, né? Então, é com atenção, é com presença efetiva, né? É com um olhar
que é sensível, mas que também é pensante, é reflexivo, é com uma escuta às crianças atenta e cuidadosa, e essa escuta se dá, inclusive, para as crianças que ainda não desenvolveram a linguagem oral. Então, a observação feita a partir dessa atenção, dessa presença real, né, é o que vai permitir o estudo da realidade, compreender a realidade, quem são essas crianças, que interesses elas trazem, que gostos, que preferências, e essa observação que vai permitir a gente fazer os registros cotidianos que vão direcionar o planejamento, né? Então, a gente costuma dizer que na educação infantil, se a gente tivesse que dar peso para algum desses processos dentro da documentação pedagógica, o peso maior estaria sempre no registro, gente. Por quê? É o registro que vai estar materializando tudo que foi observado e que vai estar nos dando pistas do que a gente precisa oferecer para essas crianças, né? Quais são os interesses delas, o que elas vêm apontando, quais são os conflitos que elas têm, o que elas nos mostram em relação à questão corporal, né? Então, assim, o Jonathan trouxe ali a questão do desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento motor a gente não pode pensar e planejar com base na idade das crianças apenas, né? Isso é um erro conceitual, né? A gente precisa pensar isso a partir das experiências que essas crianças têm fora, inclusive, da unidade educativa, né? E o que elas vêm mostrando para a gente que elas querem e precisam desenvolver dentro do contexto educativo, e isso vai diferir, vai ser diferente em relação a uma criança e outra, né? E é por isso, então, que a gente precisa, né, olhar, estudar essa realidade, né, de forma orgânica, pensando, então, a observação, o registro que eu faço, essa observação, a reflexão que eu elaboro a partir do que eu observei, a partir do que eu registrei, para aí sim planejar e avaliar, né? Isso acontece de forma articulada e sistemática, não em caixinhas e não em quadradinho. Então, vocês devem ter observado ali, né, em toda a discussão que a gente vai fazer dentro das diretrizes, das DCNEs, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que uma avaliação quantitativa, classificatória ou qualquer coisa nessa linha, né, tá absolutamente, na verdade, deveria estar abolido de todos os níveis e etapas da educação básica, né? Mas na educação infantil isso é ainda mais forte, né? Então, a perspectiva avaliativa é sempre aquela de olhar a criança e pensar, poxa, ela está me apresentando a necessidade de ter mais contato com a música, né? Com outras linguagens visuais, com a questão sensorial. Ah, então eu vou promover isso. Então, a avaliação, ela está sempre sendo pensada como algo que redimensiona, redireciona as práticas pedagógicas, né? As propostas pedagógicas que a gente leva para as crianças, né? Está indicando o que a gente alcançou, o que a gente precisa alcançar, né? E para isso é fundamental que a gente, né, tome esse lugar do professor mediador, o professor que olha, que reflete, que pensa, que discute, que troca com os pares, né? Sem isso, não há como a gente seguir aquilo que está previsto nas diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação infantil. E aquilo, né, que eu já mencionei ali, né, segundo a Madalena Freire, e eu assino embaixo, e eu garanto que vários de vocês também assinam embaixo, né, o professor que se diz bem formado morreu e ainda não se deu conta, né? Então, a gente precisa, para isso, né, romper com essa anestesia cotidiana, com esse cotidiano acelerado, compulsivo, passivo, né, naquela perspectiva de que muitas vezes a gente só recebe as orientações e executa, né? Esse distanciamento, né, essa falta de consciência, a gente precisa tomar aí nas nossas ações cotidianas, a nossa autoria, né, o nosso poder de transformação, a nossa capacidade de compreender as contradições, né, então, assim, poxa, eu estou aqui, eu sou uma educadora de educação infantil. Ah, mas, pô, a rede onde eu trabalho não me oferece materiais suficientes para eu desenvolver as propostas, né? A gente tem que lutar, tem que criticar, não pode se conformar com isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar disso para não fazer o nosso trabalho, né? Então, acho que uma discussão, um debate que a gente precisa travar seriamente não é que a gente vá dar jeitinho, mas a gente está ali no limiar entre garantir o direito das crianças
né, a tudo que elas têm. Então, como vocês colocaram aqui no chat, ao brincar, ao lúdico, a um espaço leve, a um espaço alegre, a um espaço que trabalha a questão ética, estética, política, né? Então, a gente está ali como agente do Estado garantidor desses direitos das crianças, né, desses direitos de aprendizagem. E aí, como agente garantidor disso, não me compete, né, dizer que não vou fazer porque o Estado não deu, porque não tem condições, porque a diretora não permitiu. Não, né, não é esse o lugar e não é para isso que a gente está formando, né, professores e professoras dentro da UBESC. Eu tenho certeza que todos os professores, né, todas as professoras vão orientar vocês nessa linha. Assim. Eu sei que vários e várias aqui já estão em unidade educativa. O nosso trabalho aqui, gente, é sempre estar. Bom, eu tenho uma luta de categoria do que está faltando e eu preciso travar ela em algum espaço, seja, né, no âmbito dos sindicatos ou, enfim, outras organizações. Mas, ao mesmo tempo, dentro da unidade educativa, eu também sou responsável pelo que está acontecendo ali. Inclusive porque também na educação infantil, assim como no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem uma legislação que nos ampara para que a gente construa um ambiente pautado na gestão democrática e participativa, né? Então, esse compromisso tem a ver também com assumir essa responsabilidade dentro desse contexto de gestão democrática, né? Isso significa que o nosso trabalho nos permite reafirmar escolhas pedagógicas, políticas, educar considerando a dimensão do desejo, do sonho, da esperança, né? Se a gente abrir mão disso, o nosso trabalho e talvez até a nossa própria vida perca sentido. Desculpa, pessoal, eu tô me curando de um resfriado e aí a tosse veio forte. Bom, eu vou deixar vocês lerem essa tirinha para que a gente continue a nossa reflexão. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem a tirinha? Então, a Mafalda vai dizer, né? Desculpem, que gosta das pessoas sinceras, né? Que dizem o que pensam, mas que ela gosta mais ainda das pessoas que buscam coerência, né? Entre aquilo que dizem, defendem e aquilo que fazem, que praticam, né? E eu acho que esse é o grande desafio na educação infantil, sabe? A gente está o tempo todo nessa reflexão permanente. Tem uma professora da UFSC, mas ela é muito famosa no âmbito da educação infantil, Heloísa Rocha Candal. E ela criou um conceito que se chama vigilância epistemológica, né? A epistemologia é o campo que vai lidar, da filosofia que vai lidar propriamente com o conhecimento. E ela vai falando da importância de nós mantermos a vigilância epistemológica justamente no sentido de que aquilo que nos forma teoricamente possa estar o tempo todo em diálogo com aquilo que constitui as nossas práticas, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Porque a gente vai escorregar, né? Infelizmente, a gente vai escorregar. Então, em algum momento, em qualquer espaço que a gente vai estar de educação, a gente vai se pegar sendo autoritário, né? Talvez reproduzindo algum mecanismo de violência, de discriminação, né? Isso está posto em nós e é muito forte, por mais que a gente tente combater e desconstruir, né? Exige um esforço diário, né? E muito potente, assim. Deixa eu ver o que o Valdir colocou, mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai. Que não vai. Ô, Valdir, abre o microfone e me ajuda aí. Que não,
É que não vai S e cebola. Agora eu fui abrir a câmera, parou na minha frente. Que não vai S e cebola, quando o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Ah, sim, sim. É isso É mesmo. é uma música que o cara fica falando que, enfim, o tanto que a faxineira dele fala errado. Mas aí o verso final é esse. E é isso mesmo, né? Isso caracteriza o preconceito linguístico, que é super sério, né? E que às vezes, pasmem, né? Tá presente nas professoras de educação infantil, né? E eu fico doida, né? Porque se a gente entende que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que as crianças, que os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas estão desenvolvendo todo o seu processo de linguagem, de comunicação, de interação, né? Como é que a gente vai estar ali corrigindo elas, né? Então, às vezes é comum pegar professoras corrigindo alguns fonemas, né, das crianças, quando a gente sabe que alguns fonemas, eles são apropriados do ponto de vista linguístico e cognitivo mais tardiamente, né? Como é o caso do R, né? Então, trator, né? Isso é um dos últimos fonemas que a criança, né, consegue falar. Então, é isso aí, a gente vai ter que estar na vigilância epistemológica, se policiando os colegas, as colegas, né? Porque diante de um cotidiano, né? De um dia a dia frenético como a gente vive, essas escorregadas acontecem e às vezes é o colega do lado que vai ter ali a solidariedade, a empatia de dizer, acho que foi demais ali com aquela criança, eu acho que tu poderia ter mediado de uma outra forma. Mas isso, gente, requer assim construção de relações, construção de diálogo, construção de respeito, construção de unidade educativa, comunidade educativa, né? E isso hoje é um dos maiores desafios da educação. Tá? Se eu tivesse que dizer para vocês assim, o que é mais difícil na educação, por exemplo, se é a formação precária de alguns profissionais que chegam, né, muitas vezes fazem uma formação aligerada, uma formação de qualquer jeito, né? E isso gera muito problema. Mas se eu tivesse que dizer para vocês, assim, qual é o problema maior? Se é a formação precária ou se são as relações que se constituem, né? Essa ética relacional no cotidiano, eu acho que eu elegeria a ética relacional, as relações, as interações entre os adultos, né? Porque vocês vão perceber que os conflitos estão sempre relacionados com os adultos, dificilmente com as crianças, né? Com as crianças a gente media facilmente, com os adultos nem sempre, né? Então é bastante importante assim que a gente tenha isso em mente para a gente também já ir para os espaços com um outro olhar, com uma outra disposição e disponibilidade, sabe? Porque não se faz educação sozinho, né? Então, assim, essa ideia de pensar, não, na educação eu entro na sala, fecho a porta e é tudo comigo. Não é, né? Pode ser que isso funcione por um tempo, mas não vai funcionar por muito tempo, né? E principalmente em educação infantil. Vão surgir situações em que tu vai precisar do colega ou da colega de uma emergência ou para testemunhar alguma situação que aconteceu e se defender disso, né? Ou para ajudar alguma criança ou para mediar alguma situação junto a alguma família. Então, assim, sem essa noção de unidade, né, a gente profissional se coloca em risco, né? E certamente compromete o nosso trabalho também, né? Porque ninguém ensina o que não sabe, né? Como é que a gente vai ensinar as crianças a brincarem, a interagirem, a dialogarem, se a gente adulto não faz isso? Impossível, né? E aí eu trago aqui, né, uma das principais obras do Ivan Cruz, como eu já falei, em que ele tenta ilustrar um pouquinho toda essa diversidade, toda essa cor, todo esse movimento, todo esse potencial de criação, de interação, né, que faz parte aí da infância. Eu trago isso para entrar, então, no currículo da educação infantil, que vai estar lá previsto, né, nas diretrizes curriculares nacionais, que vai dizer, olha, né, o currículo da educação infantil é o conjunto de práticas que articulam saberes e experiências das crianças e conhecimentos historicamente construídos, então, né, sempre num movimento, numa articulação. Então, jamais, né, uma criança de educação infantil vai para um espaço se apropriar de algo específico, decorar, memorizar, compreender conceitos, né? A gente nunca vai ter
essa lógica permeando o currículo da educação infantil, né? Então, o currículo da educação infantil é sempre o que as crianças trazem, o que as situações nas quais elas estão inseridas trazem, o que as famílias, como instituição primeira de socialização da criança, traz, né? E aí que eu quero chamar a atenção para essa ideia de socialização e sociabilidade, né? Porque em um dado momento tudo virou socialização, né? Então as crianças estão lá brincando, interagindo, estão socializando. Não, né? Não. A gente tem as instâncias de socialização na nossa sociedade, que normalmente são instâncias fechadas, com regras. Então a primeira instância de socialização é a família, né? Depois pode ser o quê? A escola, a igreja, o trabalho, enfim, né? Então são as instâncias de socialização e de alguma maneira elas estão postas também, né, em função das regras ali que organizam determinadas estruturas sociais. A sociabilidade já não. A sociabilidade, então, são aquelas habilidades que a gente desenvolve a partir da relação, das interações com os outros, né? E a identidade do atendimento, então, na educação infantil, que marca o nosso currículo, é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos nos seus aspectos físicos, né? Então, não é só a coordenação motora, mas é ela também, né? Então, a gente vai estar pensando em todo o corpo, em todo o movimento desse corpo, em toda a potência desse corpo, o que ele pode explorar, onde é que ele pode chegar, onde é que a gente pode ajudar esse corpo a chegar, né? Então, a gente vai tratar também dos aspectos afetivos, né? Então, como essas crianças se sentem, né? Como se sentem essas crianças que saem, né, do núcleo familiar, do convívio com as suas famílias e vêm para uma unidade educativa ficar longe das suas famílias com pessoas que elas não conhecem, né? Como é que se dá esse movimento de inserção das crianças e como é que a gente olha para isso, né? Como é que a gente olha para o choro, né? Porque diariamente eu tenho que puxar a orelha das profs que trabalham comigo e dizer o choro é comunicação, significa algo, então jamais dizer para a criança, para de chorar, chega de chorar, não chora, né? Isso é ultra violento, né? Então, olha lá a importância da vigilância epistemológica, né? Que a gente faz às vezes no piloto automático, né? Porque o choro nos incomoda, enfim, mas é extremamente violento, né? Então, o choro indica algo, o que a gente precisa fazer? Vamos lá, vamos entender, vamos olhar, vamos ver o que essa criança, né, comunica, verbalmente ou não, por que ela está chorando, né? A gente vai pensar também o desenvolvimento intelectual, a gente vai pensar o desenvolvimento linguístico, então a gente vai investir em múltiplas linguagens, a gente vai pensar na questão social, sobretudo nas interações, e vai pensar também como nós, da unidade educativa, professores e professoras, complementamos a ação da família e da comunidade nesse processo de desenvolvimento da criança, nesse processo educativo, né? Uma das coisas super importantes na educação infantil, né? A ruptura de uma relação de juízo de valor com as famílias. E a gente não está na escola, na unidade educativa, para julgar se a família está fazendo certo ou errado. Não é o nosso papel. O nosso papel é compreender esses arranjos familiares, para daí entender essa criança, o contexto dela e propor as ações pedagógicas, né? Se a família apresenta algum grau de negligência, nos cabe o quê? Chamar a família e dialogar, porque como a gente já estudou lá na unidade 1, o dever, né, da educação está posto igualmente à família e ao Estado. Nós, como professores, professoras, agentes do Estado, representantes do poder público, temos que fazer o nosso papel nessa articulação, né? E chamar a família, dialogar, fazer os combinados, se não for possível, buscar rede de apoio, sempre garantindo, né, os direitos das crianças. O que a gente vai ter, eu falei até agora um pouquinho daquilo que é central nas diretrizes curriculares, né, para a educação infantil. E agora eu vou trazer um pouquinho o que tem sido central na base nacional comum curricular, direcionando as propostas pedagógicas das redes de ensino, né? Então, por que eu estou falando sobre isso com vocês?
Agora, na AD2, a gente vai escolher uma unidade educativa vinculada a alguma rede, né? Então, olha lá como é importante para eu compreender a rede e a forma como a unidade educativa escolhida funciona, eu investigar qual é o documento que rege essa proposta curricular da rede municipal. Alguns municípios construíram as suas propostas a partir do que a BNCC traz. Alguns municípios brasileiros ainda não conseguiram avançar e estão usando a Base Nacional Comum Curricular como a sua referência principal. Mas a grande parte aqui em Santa Catarina, grande parte das redes municipais, sobretudo as maiores, né, acabam adotando, né, desenvolvendo propostas curriculares da sua própria rede, né? Mas o que a BNCC basicamente vai trazer? Os direitos de aprendizagem, né? E a base é entendida como aquilo que as crianças dispõem para apreender o mundo, né? Então, direitos de aprendizagem giram em torno de práticas que permitam às crianças conhecer-se, conviver, brincar, expressar, participar e explorar. Os pressupostos, né, desse currículo em educação infantil vão estar pautados, calcados, fundamentados na ideia de cuidar, de educar, de brincar, de interagir, lembrando aqui que não há uma relação do que seja mais ou menos importante, né? Tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, ainda tem, às vezes, esse ranço na educação infantil, né? Não, mas a gente está aqui para educar, não está para cuidar, não tá... A legislação, as diretrizes, a BNCC, coloca isso tudo no mesmo patamar. A gente está para cuidar, tá. A gente está para educar, tá. A gente está para brincar, tá. Para promover interação, tá. Né? E uma das coisas que eu considero mais importantes do currículo da educação infantil são os seus princípios. Que eles parecem, assim, simples, mas que eles são de alta complexidade. E que eles permitem essa abertura do currículo da educação infantil, sabe? Que são os princípios éticos, que de maneira geral a gente vai estar falando se as nossas práticas, avaliando, né? Se as nossas práticas cotidianas, em tudo, na alimentação, na higiene, no parque, na brincadeira, nas interações, na relação com as famílias, em todos os momentos que perpassam a educação infantil, eu vou estar olhando para os princípios éticos, né? E esses princípios éticos, é claro, vão estar sempre buscando garantir o bem comum, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, está a serviço do bem comum? Está a serviço de todos? Então, eu estou dentro do princípio ético. Tem alguém que não está bem nesse processo? A gente precisa voltar lá e avaliar para conseguir dar conta de garantir o princípio ético no nosso currículo, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, né? Os princípios estéticos, que vão se referir ali à sensibilidade, né? Não tem como trabalhar com crianças dispensando isso. A criatividade, né? A curiosidade, a ludicidade. Então, por mais que a gente tenha aí bastante conhecimento produzido no âmbito da educação infantil, em função dessas formações também assim, precárias de alguns profissionais, a gente acaba ainda tendo essa expectativa do adulto em relação ao que a criança produz, né? Então, a questão da criatividade, por mais que a gente fale, defenda e coloque nos nossos planejamentos, né, de forma repetitiva até, né, muitas vezes o que menos a gente vem promovendo é espaço de criação para essas crianças, né? Então, o princípio estético dentro da educação infantil, ele também tem muito valor, muito espaço, né? E deve ser olhado com bastante seriedade. E os princípios políticos, né? Que também vão trabalhar aí a questão da cidadania, da autonomia, né? Então, assim, o Paulo Fock, até quando trabalha no vídeo dele, né, essas questões, ele vai trazer assim, tá, mas quando eu trabalho o princípio político, né, e autonomia, eu preciso saber se eu estou dando poder de escolha para essa criança. Por exemplo, quando a gente vai para o refeitório, ele está podendo escolher do lado de quem ele quer sentar,
Ele está podendo escolher o que ele vai comer, ele está podendo escolher, né? Então, assim, parte daí uma formação para a autonomia, que é a base da cidadania, né? Então, assim, acho que a gente tem muito a aprender com a educação infantil, né? E eu acho que talvez esse movimento de olhar para a educação infantil com mais atenção possa trazer possibilidade de repensar o ensino fundamental, o ensino médio e até o ensino superior, tá? No ABNCC também vai trazer os campos de experiências, né? Esses campos, eles vão estar organizados nesses itens, né, que eu trago a vocês. Por quê? Os campos de experiência, gente, eles não estão vinculados à área de conhecimento, que é algo muito forte, né, dentro do ensino fundamental. Dentro da educação infantil, a gente tem os campos de experiências direcionando tudo aquilo que a gente vai trabalhar com as crianças, né? Então, eu posso trabalhar mais de um campo numa mesma proposta, né? E aí, dentro dos campos, eu vou ter todas as possibilidades de abordagem, de estratégia pedagógica junto às crianças de forma mais detalhada lá dentro da BNCC, né? E aí tem aqui o eu, o outro, o nós, que vai trabalhar bastante, né? Com a questão da identidade, das interações, a questão do corpo, dos gestos e dos movimentos. Por que esse campo de experiência vem assim com força, né? Para a gente justamente conseguir ultrapassar as concepções de que a gente está ensinando às crianças uma coordenação motora fina, ampla, global, né? Hoje a gente já tem uma discussão de que as crianças vão aprender, né? Elas vão explorar os seus corpos, os seus movimentos de modo a aprender. A gente só precisa estar atento, observando, registrando e refletindo para oferecer mais possibilidades de ela explorar as possibilidades que esse corpo apresenta, né? Então a gente não vai estar necessariamente focado num movimento de pinça, vai ter isso também, mas a gente está pensando sempre no maior, em todas as possibilidades que a criança pode desenvolver diante daquela proposta, né? Então, numa mesma proposta, eu posso trabalhar o equilíbrio, eu posso trabalhar as cores, eu posso trabalhar a localização, o senso espacial, né? Senso de localização espacial, enfim. Por isso que esse campo de experiência ele aparece de forma assim tão geral, né? Corpo, gestos e movimentos. Depois a gente vai ter um campo também que vai trabalhar com as linguagens, né? Traços, sons, cores, formas. Aqui também vai entrar até conhecimentos da matemática, mas esse campo não está vinculado a uma área de conhecimento, mas sim a um campo que pode promover experiências, aprendizagem e desenvolvimento das crianças, né? Acho que essa é a lógica do currículo da educação infantil. Um outro campo que fala da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação, né? Que nos reporta rapidamente a contação de histórias, enfim, né? Mas que não se trata só disso. E um outro campo que vai falar dos espaços, dos tempos, das quantidades, das relações, das transformações, enfim. Então, a organização por campos de experiência permite uma organização intercampos, né? São campos amplos, né? E que contrapõem essa lógica da área de conhecimento, né? Esses intercampos, porque eles vão estar sempre juntos, né? Dificilmente eu vou fazer uma proposta na educação infantil que não está dentro de 2, 3 ou até dos 5 campos, né? Esses intercampos, eles não se organizam, então, por tempo ou atividade. Eu não vou pegar ali um campo, eu, o outro, nós, eu e o outro, e vou colocar uma atividade para desenvolver a esse campo de experiência. Não é assim que funciona, né? A lógica do currículo da educação infantil eu observo as crianças, eu identifico o que elas trazem como demandas, eu dialogo com os campos de experiência, penso propostas e ações pedagógicas, educativas, né? Vou executando diante da disponibilidade e da participação também das crianças, né? Porque a gente não pode obrigar uma criança a participar de uma proposta, esse é um outro ponto importantíssimo da educação infantil, né? As crianças, elas precisam ter a possibilidade de escolher, de participar da proposta que o professor traz ou não, né? E nessas experiências, então, eu vou observando como são as interações e vou identificando que elementos as crianças me devolvem, me trazem, que eu posso ampliar e pensar outras propostas, né? Então, é sempre muito dialógico, né?
é sempre muito relacionado com esse movimento teoria-prática o tempo inteiro, né? A gente consegue ter isso bem claro na educação infantil. Porque comer, se deslocar na escola, se alimentar, se higienizar, chegar, partir, acionam objetivos desses campos de experiências, né? E para isso, então, a gente precisa pensar, né, como é que está organizado esse currículo, essa rotina, né, de modo que não esteja ali, né, no modelo fabril, entra tal hora, come tal hora, brinca tal hora, né, que é isso que a gente tenta romper na educação infantil. As experiências das crianças, então, testem esse currículo, né, e permitem a continuidade de novas experiências educativas. Esses campos de experiências e os seus objetivos dentro de cada campo de experiência, eles vão também estar vinculados, né, com esses 3 grupos etários que são atendidos na educação infantil, né, e que vai configurar essa divisão creche, pré-escola, né, então, os bebês, as crianças bem pequenas ou as crianças pequenas vão apresentar demandas e possibilidades diferentes, mas isso não é uma forma de classificar, sabe? Ah, não, se eles têm 2 anos, então a gente vai trabalhar isso. Não. Às vezes uma proposta dentro dos campos de experiências, elas podem ser aplicadas de um G1 até um G6. Né? Depende muito da proposta, depende do que é o objetivo. Né? Então, assim, as contações de histórias, por exemplo, né? A gente sempre fica pensando, mas será que essa história tem indicação para esse grupo etário? Não tem? Puxa, tem várias formas de contar uma história. Então, a mesma história pode ser contada para crianças, independente de faixa etária, e talvez até para adultos. Hoje eu contei uma história para adulto, né? Então, planejar na educação infantil é isso, considerar o contexto, né? As demandas das crianças e também o tempo, o espaço, as materialidades que eu tenho, né? Os materiais que são estruturados, que são os brinquedos e tal, ou os não estruturados, né? A panela, a concha, o pedaço de pau, a cambuca, né? Então, a gente, né, tem toda essa possibilidade de estar ampliando o repertório de objetos das crianças e muitas vezes a gente entende que o material não estruturado, que não é aquele brinquedo de plástico, né, desenhado para tal propósito, uma brincadeira com cambuca, com pote, né, pode viabilizar possibilidades criativas muito maiores, né? Então, às vezes há algum questionamento, porque na educação infantil se brinca com sucata, né? Não é exatamente isso, né? A gente vem entendendo que a criatividade, né, que esse tempo para a imaginação da criança muitas vezes exige, né, um material não estruturado, né, ou talvez nenhum material, ou talvez um outro tipo de condução, né? Porque a gente vive num mundo com super informação. Hoje muitas crianças têm acesso a muitos brinquedos, né? E o contexto educativo vai estar tentando também buscar um equilíbrio, assim, entre que as crianças têm acesso nos seus ambientes familiares e o que a gente pode estar aqui desenvolvendo, né? Então, se no ambiente familiar está muito presente o uso de telas, e a gente sabe que isso é comum, como é que nas unidades educativas a gente traz coisas também interessantes, que também prendem, né, essa atenção da criança, mas foge um pouco desse uso excessivo de telas que já tem aí causado um efeito bastante danoso, né, para as nossas crianças e também para os nossos adultos, né? Planejar na educação infantil, então, é tempo, é espaço, é materialidade, é transição. Como é que acontece essas transições, né? Essas transições cotidianas de um espaço para o outro, ou a transição de grupo por ano, né? Como é que eu saio de uma creche e vou para uma pré-escola? Como é que eu saio de uma pré-escola e vou para uma escola de ensino fundamental? Enfim, tudo isso precisa estar sendo olhado e planejado, né? Quando eu faço isso, então, eu estou levando em conta os direitos de aprendizagem das crianças, né? Eu favoreço a participação, a expressão, o explorar. E essas são questões que precisam estar presentes na nossa prática, né? Poxa, será que isso que eu estou fazendo está mesmo indo na linha de respeitar o direito das crianças? Será que essas minhas propostas estão mesmo viabilizando, facilitando a participação das crianças, a elas expressarem o que realmente sentem?
É vigilância epistemológica, gente. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma proposta que eu trabalhei, em que a gente tentou fazer um movimento com as crianças, de pensar algo a partir do contexto e a partir da investigação, né? E num dado momento, num espaço da unidade, a gente foi com a intencionalidade, né? Então, isso também é um outro ponto, né? As diretrizes curriculares nacionais, a forma como se organiza a educação infantil, não deixa abertura para tudo ser livre de qualquer jeito, né? Que é o que muitas vezes as pessoas criticam na educação infantil. Não se trata disso, né? Se trata de olhar para essa educação infantil e desenhá-la a partir do que as crianças trazem, né? E aí a gente foi com uma intencionalidade de observar as formigas, né? Então, tem uma intencionalidade, vamos observar as formigas. E aí surge a pergunta, né? E as crianças perguntam, e elas são geniais nas perguntas, né? E a gente vai, ao longo do processo de escolarização, muitas vezes matando essa possibilidade de fazer perguntas, né? E aí depois a gente se torna adultos que não conseguem perguntar, né? E que pergunta para os outros o que a gente tem que fazer, né? Então a gente fez uma proposta e lá pelas tantas já surge a pergunta, né? Por que as formigas andam sempre juntas? E aí, a partir dessa pergunta, o leque se abre, né? Aí abre muitas possibilidades. Aí eu vou pensar sobre a vida coletiva, sobre por que elas carregam a sua própria comida, como que elas sabem o caminho de volta ao ninho, como que elas chegam até uma determinada folhinha que elas têm interesse, né? Como as outras formigas passam a fazer o mesmo imitando, né? Por que elas fazem isso em determinadas épocas do ano? Gente, aí, né, é uma porta aberta para tudo, né? Interdisciplinaridade é pouco aqui para definir o que a gente tem de potência, né? Então, essa é a lógica do currículo na educação infantil. Assim, eu trouxe esse exemplo só para a gente refletir um pouquinho, né, de como de fato, né, vem sendo atendido aí os direitos de aprendizagem, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada grupo etário na educação infantil. E as diretrizes curriculares nacionais, gente, têm caráter mandatário. O que significa isso? Embora ela não esteja lá publicada como lei, né? Mas tem uma lei que respalda ela. Então, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a LDB, e as diretrizes, elas são desdobramentos dessas legislações maiores. As diretrizes, elas não são volitivas, elas não são opcionais de cumprir ou não, elas têm que ser cumpridas. Então, jamais uma proposta curricular de uma rede municipal, estadual, federal vai poder ser construída numa linha diferente daquilo que é defendido nas diretrizes curriculares. Por isso que é tão importante que a gente conheça esses documentos maiores, porque eles vão estar presentes nos documentos das redes de ensino e eles vão estar presentes também nas nossas práticas cotidianas, né? Enfim, então é aquilo que eu chamei bastante atenção durante o nosso encontro presencial. A gente precisa conhecer, né, essa documentação, essas diretrizes, né, para quando nós estivermos, né, lá no campo, né, lá na unidade, lá no cotidiano educativo, a gente possa fazer as nossas reflexões e questionar, né, algumas práticas que são, né, desenvolvidas, legitimadas, validadas, aceitas por determinados coletivos, né? Então é bastante importante que a gente se mantenha atento a isso. Eu trago aqui a questão, né, o que a gente pode aprender com a educação infantil. Então, como eu disse antes, né, eu acho que todas as etapas da educação básica precisariam estar olhando para a educação infantil e toda a potência que ela traz em relação ao currículo, né, sem se aprisionar a determinadas áreas de conhecimento, pensando nos sujeitos, nas crianças com os quais se trabalha, nas famílias, né, no que elas manifestam, né, uma indissociabilidade do cuidar e educar, enfim, acho que são muitas aprendizagens, né.
E pensando no que a gente pode aprender com a educação infantil e no que a gente aprendeu durante a unidade 2 da nossa disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica, eu já introduzo aqui algumas questões sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E aí, gente, ao trazer introdutoriamente essas questões das diretrizes, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Na segunda-feira eu libero a unidade 3, né? Ela já está organizada. E eu fiz uma unidade 3 bastante provocativa. E agora eu vou deixar vocês curiosos e curiosas, né? Porque a ideia de estudar a organização e funcionamento do ensino fundamental é a ideia também de ter um olhar crítico para isso, né? E pensar o que a gente vai fazer diante disso, né? Porque, embora tenha, né, toda essa questão cultural de que o ensino fundamental ele tem que ensinar ali, ó, o segundo item, leitura, escrita e cálculo. Gente, o ensino fundamental não é só isso, né? Anos iniciais, anos finais do ensino fundamental é muito mais, né? Tem previsão curricular de trabalhar em prol da cidadania, né? Da relação com o mundo do trabalho, com o mundo dos estudos, ambiente natural, social, sistema político, artes, tecnologias, valores, solidariedade, vínculo com as famílias e visão crítica de mundo, né? Então, as diretrizes, elas abrem, né? E a BNCC para o ensino fundamental vem tentando fechar tudo isso que as diretrizes curriculares abriram. E o material que a gente preparou, então, ele foi preparado pensando nisso, assim, como é que eu vou fazer eles conhecer o que existe, né? E criticar a partir do que a gente tem como materialidade desse ensino fundamental, né? Para que a gente também não saia criticando a BNCC, o seu processo de construção, sem conhecer bem o que aconteceu, assim, né? Então, a gente tem uma Constituição Federal, uma LDB, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, e depois a gente vai ter uma BNCC fechando, né? Então, a gente tem uma contradição bastante grande nesse movimento, e os materiais preparados, então, para que a gente possa pensar nisso, né? E eu queria deixar para vocês aqui um lembretezinho, que cuidar e educar está posto como princípio, a indissociabilidade de ambos, né? Está como princípio da educação básica, está lá nas diretrizes para a educação básica. Então, embora seja muito falado na educação infantil, ele também é princípio para o ensino fundamental e para o ensino médio, né? E o cuidar e o educar aqui, ele não aparece numa perspectiva assistencial, né? Ele aparece aí como uma disposição para o diálogo, para olhar para o outro, né? Pensando aí o diálogo como um princípio educativo, né? Nessa relação de reciprocidade, de acolhimento para o ato do conhecimento com o outro, né? Então, eu queria deixar isso marcado, porque esse é um dos pontos que vai nos ajudar a pensar a crítica que a gente precisa construir em torno da BNCC. E então, eu vou fechando aqui a minha conversa, né? Retomando alguns pontos importantes da unidade 2 sobre educação infantil, introduzindo alguns pontos já para a gente pensar a unidade 3. E novamente vou falar, eu pensei a unidade 3 selecionando um material assim que abale as estruturas, né? Pensando assim, já que eu não vou estar lá para provocar eles e elas, eu vou botar aqui um material que eles vão se sentir provocados, né? Então, não percam, né? Eu sei que a essas alturas do semestre o pessoal já está cansado, já está... Mas eu tentei organizar um material que vale a pena, assim, mesmo cansado, mas vale a pena, né? Vai dar aquela motivada para a gente conseguir fazer tudo o que precisa. Eu vou fechando, então, né, a nossa conversa sobre as unidades 2 e 3 e vou abrindo para que a gente possa conversar sobre as avaliações, a AD2 e a AP. A AD2, eu recebi várias questões, né, e fui respondendo, né, então as pessoas se manifestaram satisfeitas com os meus esclarecimentos,
Mas eu gostaria de abrir também um espaço aqui, né, para que a gente possa esclarecer possíveis dúvidas que tenham ficado. Fiquem bem à vontade, abra o microfone, escreva no chat, porque o momento é para isso mesmo, tá, gente? Eu vou retomar alguns pontos importantes da D2. Se o Valdir ou a Marley tiver algum ponto que tenha aí rolado nos grupos de WhatsApp, se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Basicamente, a entrega ficou para o dia 18. A gente precisa constituir grupos, pode ser duplas e trios. Esse grupo vai ser o mesmo grupo para a realização da AP. Eu gostaria que vocês me informassem quais são os grupos que vocês estão. Eu coloquei lá no tópico com avaliações da nossa disciplina um documentozinho no Google Drive para vocês informarem lá quem são os grupos, porque isso vai me ajudar na hora da correção e da organização e também para pensar orientações para AP. Escolham, então, uma unidade, como a gente fez um levantamento e bastante gente tinha aí alguma inserção na unidade, né? Se alguém tiver dificuldade para escolher uma unidade, a gente pode conversar, manda mensagem, eu ajudo, tá? Vocês vão escolher a unidade, formou o grupo, escolheu a unidade, a gente vai mapear a rede de ensino a qual essa unidade está vinculada. Então, o que eu vou levantar dessa rede de ensino? Ela é municipal? Ela é estadual? Qual é o tamanho dessa rede? Ela é uma rede grande, com capilaridade, assim, com várias unidades, ou não? Ela é uma rede mais enxuta, menor, com uma abrangência pequena, né? Eu consigo identificar no site desse sistema, dessa rede. Então, vamos supor aqui, vou dar o exemplo da rede municipal de Araranguá. Eu consigo entrar lá no site e ver como é que é o tamanho dessa rede, quantas unidades tem, se ela oferece em mais unidades de educação infantil, ensino fundamental, se eu consigo conhecer o tamanho do corpo docente, quantos profs tem, se tem uma proposta curricular própria, se segue a BNCC. Sim, a descrição do grupo é para colocar só quem é o grupo, tá, Natasha? É só colocar quem está fazendo parte do grupo, os membros e membras, tá? Depois, unidade educativa escolhida. A unidade que vocês escolheram é uma unidade de educação infantil ou é uma escola de educação básica? Ela oferece educação infantil, ensino fundamental. Qual é o tamanho dessa unidade? Quantos estudantes ela atende? Ela é de pequeno porte, médio, grande porte? Né? A gente vai fazendo essas análises. Quantas turmas ou grupos atendem? Né? Normalmente, quando é ensino fundamental, fala-se em turmas. Normalmente, quando é educação infantil, fala-se em grupos. O quadro docente dessa unidade, como é que é? É todo mundo ACT? Tem efetivo? Qual é o tamanho? Quantos são? Tem equipe pedagógica nessa unidade? Quem faz parte dessa equipe pedagógica? E a equipe gestora? Né? Quem é? Tem uma equipe gestora ou é só um diretor ou uma diretora? Como é que funciona, né? E depois, na AP interdisciplinar, vocês vão aprofundar as observações dentro dessa unidade, tá? Aqui eu trago a AP interdisciplinar, lembrando que a nossa D2, ela está muito juntinha, muito conectada com a nossa AP. E isso foi feito pensando em poupar vocês de fazer vários instrumentos por cada disciplina, né? Para fortalecer esse processo interdisciplinar na formação de vocês, mas para que também vocês consigam poupar tempo no sentido de fazer menos avaliações com mais qualidade do que mais avaliações com baixa qualidade, né? Então, se a gente está nesse esforço integrado, é porque menos avaliações, mais tempo investido naquelas avaliações. Essa é a ideia, né? E aí a AP interdisciplinar, então, vai trabalhar com o seminário da Profiana, que esteve comigo em Araranguá e Lages, né? Seminário interdisciplinar que trabalha com direitos humanos, vai trabalhar a EFEB, minha disciplina, vai trabalhar Educação, Comunicação e Tecnologia com o professor Rafa. O professor Rafa vai estar aí dia 18, se eu não me engano, 18 e 19,
vai ter os encontros presenciais no polo. Ele tomou como responsabilidade também fazer uma fala com vocês sobre a AP, então eu vou fazer uma fala mais introdutória, se restarem dúvidas a gente vai conversando aqui, né, por mensagem, mas o professor Rafael também vai estar no polo esclarecendo as dúvidas. Eu, Rafael, a professora Geisa, a professora Ana, tivemos várias reuniões para planejar essa avaliação interdisciplinar, gente. Deu pano para manga, não é fácil, né? São muitos detalhes, são especificidades de cada disciplina, de cada professor, professora, mas a gente organizou tudo pensando aí em como essa avaliação não vai ser mais uma avaliação, vai ser uma avaliação que colabora, contribui com a formação de vocês, tá? E também tem a disciplina, então, de Educação Especial e Inclusão, com a professora Geisa, né? Então, são 4 disciplinas. A professora Cláudia e a professora Roselane vão fazer uma avaliação, uma AP final, né? E eu, professora Ana, professora Geisa e professor Rafael, vamos fazer uma, tá? É claro que, dentro dessa avaliação, a gente vai ter mais de um produto a ser elaborado, né? Tem uma sala com orientações, foi criada uma sala interdisciplinar, o nome da sala está aqui do ladinho, ó, 2023-2 CA de avaliação interdisciplinar 2F, que é a segunda fase. Eu coloquei o link dessa sala lá no tópico avaliações da nossa disciplina, todos os professores farão isso, então fiquem tranquilos que vai ser fácil de acessar. E escolhida a unidade que vocês vão olhar e investigar, definido o grupo, duplo ou trio no qual vocês vão trabalhar, feito o mapeamento da rede da nossa D2, que é o que a nossa D2 pede, né? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa unidade educativa com um roteiro de observação, que tem umas sugestões do que vocês devem observar, com um roteiro de entrevista a alguém da equipe diretiva, gestora, né? Tem sugestões de questões lá nas nossas orientações, do que vocês precisam, podem perguntar, né? E tem também as indicações de como que vocês vão estar olhando para situações no contexto, né? Que revelam desafios para garantir o direito à educação das pessoas com deficiência. Então, a gente vai fazer esse movimento de ir à unidade, de olhar esse contexto onde ela está inserida, essa comunidade, né? É uma comunidade periférica, é uma comunidade rural do campo, é uma comunidade mais urbana, né? Então, vocês vão fazer essa leitura de contexto. Aí, olhei a comunidade, entro na unidade. Como é que é essa unidade? Como é que é a questão da acessibilidade? Como é que eu percebo a comunidade dentro dessa unidade ou tem uma relação de mais distanciamento? Então, a gente vai fazer essas observações. É importante salientar que o grupo vai planejar isso, tá? O grupo vai planejar isso. Mas a pessoa que vai até a unidade pode ser uma só. Não existe essa exigência de todo mundo se reunir, né? Planejem juntos e dividam as tarefas. Essa é a melhor forma de um grupo funcionar, tá? Então, foi na unidade, fez a leitura de contexto fora, né? Contexto extra, contexto intra, dentro da unidade, como é que está percebendo, enfim, fez todas essas leituras, fez essa conversa com a equipe diretiva, levantou lá o que tem PPP, não tem PPP, identificou as situações desafiadoras, então, poxa, eu observei lá dentro daquela unidade que não tem acessibilidade com elevador, não tem nenhum tipo de tecnologia assistiva, não tem professor auxiliar de educação especial para as crianças com crianças ou jovens, né, com laudo, com diagnóstico. É uma unidade que trabalha ainda muito nessa perspectiva da punição, é uma unidade que tem conflitos, é uma unidade... Enfim, vocês vão levantar situações, problemas que vocês vão investigar lá, e com certeza sempre vai ter, né? Um tempinho curto, dentro de uma unidade, muita coisa já vai... Num olhar atento, muita coisa já vai surgindo. Eu já respondo as questões aqui de chat, tá, meninas? Então, eu vou focar nessa situação desafiadora que impede, inviabiliza, né, o direito à educação das pessoas com deficiência, né? Identificado o problema, não ficaremos nele,
como bons educadores e educadoras, pesquisadores e pesquisadoras que somos, vamos botar a cuca para funcionar. Então, identificou o desafio, vamos lá pensar. Beleza, qual a solução? O que a gente pode fazer, né? E aí, diante dessa solução pensada, vocês vão materializar essa solução, né? Pensada pelo grupo, num produto educomunicativo, que também tem as orientações lá no documento, e que o professor Rafael também vai dar aí as possibilidades, vai ajudar vocês a pensarem, né? É importante que esse produto educomunicativo apresente as alternativas de solução para o problema levantado e identificado por vocês, tá? E o terceiro produto é um seminário presencial de socialização. Então, eu vou fazer um relatório desse estudo de caso por escrito. Eu vou lá identificar qual foi o roteiro que eu usei para fazer as observações, qual foi o roteiro que eu usei para fazer as perguntas para a equipe gestora. Vou escrever sobre o que eu observei, né, sobre essa comunidade. Vou escrever sobre as respostas que eu obtive da equipe gestora. E com isso eu monto um relatório. Né? Vou escrever sobre as situações, problemas que eu identifiquei, levantei e escolhi e as soluções. Então, o relatório ele vai ter basicamente esses itens. E depois eu apresento o produto educomunicativo, né, que o professor Rafael, como eu já disse, vai poder ajudar vocês a pensar possibilidades, suportes, tecnologias, né, que apoiem aí em função da solução que vocês pensaram. E depois a gente vai ter, então, a socialização disso tudo nos seminários presenciais que vão acontecer no dia 16 de novembro em Araranguá, no dia 23 de novembro em Lages, tá? São as APs, então, vai ser um encontro presencial, uma AP, cuja avaliação, né, vai estar vinculada aí a todas as disciplinas. Cabe salientar que a proposta é interdisciplinar, mas como cada disciplina tem uma ementa, tem um conteúdo a ser trabalhado, os critérios avaliativos eles vão ficar um pouquinho diferentes, embora o objeto seja o mesmo, o produto seja o mesmo, então, é o relatório desse estudo de caso, é o produto educomunicativo e é o seminário, né? Então, embora a gente tenha 3 produções, os critérios podem ser diferentes entre si. A única coisa que não vai diferir são os critérios do seminário presencial, que estão lá no documento de orientação e que todas as disciplinas vão usar o mesmo, tá? Vamos ver aqui. Como será o formato de apresentação da AP? Essa AP, vocês vão poder escolher, assim, né? A ideia é que vocês possam falar um pouquinho, né? Se quiserem produzir slide, ok. Se quiserem produzir um outro material, ok. Se quiserem fazer no formato, né, de fala, ok, né? Mas a ideia é que vocês possam contar um pouquinho desse processo, como é que foi estar na unidade, quem foi, como é que foi esse planejamento das atividades e divisão das tarefas nos grupos, como é que se criou esse produto educomunicativo, vão exibir esse produto, né? Vão falar por que pensaram nele, enfim. Então, o seminário vai ser para socializar essa trajetória, esse percurso de vocês nesse desafio que a gente lançou, tá? Que dia que vai ser postada esse documento? A Eliane levantou a mão. Eliane, fique à vontade. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Assim, eu vou voltar a AD novamente ali, porque assim, eu fiquei na dúvida. A gente vai se organizar, no caso, e fazer uma investigação de quantas unidades o município tem só de educação infantil ou também educação fundamental 1? Deixa eu te ajudar. Qual foi a unidade que vocês escolheram? Vocês já escolheram alguma? Eu trabalho numa unidade, a gente está assim nessa unidade, por enquanto, que a gente escolheu. Tá. Essa unidade é uma unidade de educação infantil? Sim. Ela pertence à rede municipal? Sim. Qual é a rede municipal? De Araranguá. Araranguá, beleza. Então, qual é o trabalho da AD2, gente? É simples, tá? Não é complexo. É para que vocês percebam que há um sistema de ensino por trás daquela unidade educativa. Aquela unidade educativa não caminha sozinha. Ela caminha em função do que define o sistema. Porque a gente tem a LDB, as diretrizes nacionais e o que os sistemas vão fazendo a partir dessa legislação maior.
E eu preciso que vocês entendam esse movimento. Então, eu escolhi da unidade de educação infantil, da rede municipal de Araranguá. O que eu vou fazer? Vou descrever como que é essa unidade, que tamanho que ela tem, aquelas questões que eu coloquei ali, que eu acho que é a parte que vocês entenderam bem. Depois eu vou, ou antes, enfim, eu vou descrever qual é a rede a que ela pertence. Então, o que eu vou falar dessa rede de Araranguá? Vou lá no site, vou pesquisar, né? Então, vou no site da secretaria, normalmente a gente já tem algumas informações lá. Se o site estiver indisponível, desatualizado, eu posso ligar. Se for viável, eu posso dar uma passadinha nessa secretaria. Mas o que eu preciso? Eu preciso saber assim, ó, o que é essa rede municipal de Araranguá? O que ela oferta? Oferta educação infantil. Ok, quantas unidades ela tem de educação infantil? Quantas unidades ela tem de ensino fundamental? Qual é o porte dessa rede? Araranguá tem tantos habitantes e a rede municipal atende tantas escolas. Está proporcional essa rede municipal ao número de habitantes do município? Como é que é? Tem uma proposta curricular própria? A rede municipal de Araranguá tem uma proposta curricular própria ou segue a BNCC? Como é que funciona? Entende? Então, assim, a ideia é que vocês levantem o máximo de informações que vocês conseguirem sobre a rede municipal. Tá. Ficou claro? Tá. E daí É algo simples, tá, gente? É algo simples, não é algo de trocentas páginas. Tá. É algo enxuto, sintético, só para vocês terem uma noção do tamanho dessa rede. E daí tem que ter informação do tipo, quantos trabalham nessa CI, vamos dizer, daí aí o PPP, Projeto Político Pedagógico, tem que constar algo, tipo isso? Isso, mas lembrando que vocês vão aprofundar de olhar alguma coisa lá dentro do PPP na AP. Agora na AD2 é mais light, né? Então não vai ter que ler PPP, ver que concepção está posta lá, nada disso. É só para saber se tem PPP, se o PPP parece assim de verdade ou aquele só de gaveta, para mostrar para quem visita, né? Se conseguir, já tu trabalha na unidade, vai ter mais informações, né? Sim. Tá meio caminho andado. Esse PPP, ele é discutido nas reuniões pedagógicas ou não? Como é que se dá a participação dos profissionais nesse PPP? Então, são questões mais evidentes, assim, dessa unidade, questões mais evidentes de fácil acesso da rede, né? Para a gente ter mais uma noção. É uma aproximação inicial, gente. Novamente repito, vocês vão fazer o aprofundamento lá na P, que é onde vocês vão entrar, que é onde vocês vão conversar com o gestor, que é onde vocês vão mapear a questão do PPP, identificar quais são os desafios que se vive lá no cotidiano dessa unidade, o que a gente pode pensar para melhorar. Beleza? Ficou claro? Sim, agora eu entendi. Que daí pode ser escrita, né? Tá lá nas orientações. Vocês têm liberdade para escolher a forma como vocês vão. Vocês vão gravar um podcast, se vocês vão fazer num fluxograma, num infográfico, num texto escrito, num slide, num vídeo, né? Alguém falando, fazendo um depoimento de como é que é aquela unidade, aquela rede, fiquem à vontade para criar e para comunicar tudo o que vocês coletaram de forma clara, objetiva, porque, como eu falei, o propósito aqui, a intenção aqui é uma primeira aproximação. Nada de fazer aprofundamento. Aprofundamento vai ficar lá para a AP. Ok, obrigada, professor. Valeu, Eliane. Deixa eu ver aqui, a Patrícia. Que dia vai ser postado esse documento com as orientações para a entrevista? Da AP? Da AP já foi postado. Tá lá no campo avaliações, aí tem o link para a sala interdisciplinar. Quando entra na sala interdisciplinar, vai ter lá o roteiro, né? Então, assim, como é que se faz o relatório de estudo de caso, como é que monta um roteiro de observação, como é que monta um roteiro de entrevista, que tipo de pergunta vocês podem fazer. Não precisa seguir aquilo fielmente. É uma ideia, vocês podem melhorar, ampliar, diminuir, vocês têm liberdade também para isso. As devolutivas, então, né? Esse trabalho, gente, da AP, ele precisa ser postado no dia 16 de novembro, tá? Natasha, no site da rede, imagino que ela esteja se referindo à rede municipal de Araranguá. No site fala apenas a quantidade de unidades e quantidade de alunos.
essas outras informações não tem. Beleza, não tem informação de quem é, quantos professores? Acho que a gente faça um movimento aí, manda um e-mailzinho para a secretaria, dá uma ligadinha, vê se eles têm como disponibilizar o número de professores, se são efetivos, se são ACTs. Faça um movimento tentando buscar essas informações, porque pode ser importante para vocês, tá? Se não der, se a secretaria for muito difícil e tal, deixa para lá, não tem problema, tá? Se formos na Secretaria de Educação e não quiserem passar outras informações, o que devemos fazer? Lá nas orientações eu contei um segredo para vocês. Não tem um segredo. Eu já trabalhei na Secretaria de Estado da Educação 3 anos, né? E existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, que é o terror, né, do funcionário público que trabalha em secretaria, né? Porque a gente não pode omitir absolutamente nenhuma informação, a não ser informações das crianças, né, informações sigilosas, né, que estão lá protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Fora isso, a gente não pode omitir nada enquanto poder público, né? A Lei de Acesso à Informação é uma lei que visa garantir a transparência no serviço público. Então, cheguei na secretaria, não querem me falar. Tá, cheguei na secretaria, a primeira coisa que vocês vão falar, que vocês não são fiscal, que vocês não vão denunciar nada, que vocês não são inspetor, né? Então, sou estudante do curso de pedagogia da UDESC, em toda a segunda fase, a gente tem uma disciplina que trabalha a legislação educacional, e aí a gente está num trabalho tentando levantar informações sobre a rede municipal de Araranguá. E aí, para isso, a gente achou no site tal e tal informação, mas a gente queria saber também o número de professores, quantos são ACTs, quantos são efetivos, essas informações mais gerais. A gente não vai fazer ouvidoria, não vai fazer denúncia, não se preocupem com isso. A gente só quer mesmo para ter uma noção do tamanho da rede, do porte dessa rede, em função do município, enfim. Eu garanto, né, eu garanto não posso garantir, mas eu tenho quase certeza que os servidores não vão dizer que não dão informação ou coisas assim. Vão provavelmente dizer para vocês, manda um e-mail para o setor tal, ou liga para o setor tal, ou vai no setor tal, tá? E se não quiser ir pessoalmente, se for difícil o acesso e tal, liga ou entra no site e pega os e-mails lá. Então, assim, eu vou dizer para vocês que a rede estadual, que é um monstro, né? 40 mil professores, né? Só no ensino fundamental tem 500 mil alunos, né? Então, a rede estadual, que é um monstro, fornece dados, então as redes menores, com certeza, também vão fornecer esses dados mais gerais para vocês. Eliane, pode falar. Professora, é assim, eu entendo a Natasha, porque a gente fez um outro trabalho, eu acho que é para a professora Geise, se eu não me engano, que as entidades que garantiam os direitos das crianças, né, e adolescentes. E a gente foi atrás, Conselho Tutelar, CRAS, enfim, todos, né? E a gente não tinha sucesso. Então, assim, daí um mandava para o outro, mandava para o outro, e como a gente trabalha, ficou bem difícil, né? Os horários, eu entendo a pergunta dela que ela está fazendo ali, por isso, foi bem difícil a gente conseguir. Então, eu tentei entrar no Google, ali em sites, e ver, e a gente não tinha informação, eles não davam, por telefone, ou indo até lá. Inclusive, o marido da Natasha, ele esteve em uns locais, né, para ajudar a gente, para colher informação, ou pegar um folder, para a gente poder ter informação. Foi bem difícil, então eu entendo o que ela está falando aí. Não, mas não é a mesma coisa, tá, gente? É bom que você, assim, é bom por um lado, né? É horrível que vocês tenham tido essa experiência, mas é bom porque vocês vão conhecendo, né, nesse exercício, o quão frágil é a rede de proteção e garantia do direito das crianças, sabe? Mas eu garanto para vocês que não é a mesma coisa procurar uma Secretaria de Educação e procurar um Conselho Tutelar. São estruturas completamente diferentes, né? Não sei se vocês sabem, mas o Conselho Tutelar, que a gente teve eleição aí recentemente, né? Mas eles são constituídos de forma muito precária, não tem, nem sempre tem pessoas concursadas nessa estrutura, então é muito diferente, tá? Vocês não pensem que uma Secretaria de Educação vai ter
inacessibilidade como um CRAS, um conselho tutelar, uma unidade básica de saúde, é bem diferente. Vocês vão ter outra experiência e eu espero que seja um pouco melhor, tá? Lenara, professora, boa noite. Sabrina, Maria Zenilda, escolhemos uma escola da rede municipal de Lages, educação infantil. Consigo as informações na escola mesmo, né? Você consegue as informações da escola, referente à unidade. Referente à rede de ensino, provavelmente no site do sistema de ensino, da rede municipal de ensino de Lages. Aí tem que entrar lá no site da rede municipal e coletar o máximo de informações que conseguirem, tá bem? Lenara, Sabrina e Maria Zenilda. Lenara, redes menores, verdade nas menores é mais tranquilo. Passamos trabalho. Ótimo. Não, é isso mesmo, tá, gente? Não pensem que vocês vão ter a mesma experiência. Eu acredito que não, tá? Primeiro porque provavelmente já vai ter site, né? Então, eu acredito que a maior parte de vocês nem vai precisar ir na própria secretaria. Tem site, tem os e-mails dos setores, né? Em geral, as secretarias têm um setor de estatística, tem um setor que responde por esses dados da rede, sabe? E se vocês não encontrarem, tiverem dificuldade, me escrevam ali que a gente vai pensar uma solução. Tá certo? Acho que eu respondi todas as questões que estavam aqui. Temos aí 9h22. Eu não quero também tomar mais o tempo de vocês, eu sei que é cansativo, né? Eu sei que vocês precisam descansar, que o dia amanhã deve ser bastante intenso. Eu vou abrindo aqui para mais perguntas, se vocês tiverem. E se vocês não tiverem, a gente já pode ler aqui o que eu preparei para o fechamento da nossa noite de hoje, né? Tentando pensar um pouquinho como é que a gente faz esse movimento de olhar para a educação infantil, pensando a educação infantil como um espaço fértil para a gente tomar como possibilidade de aprendizagem para atuação em qualquer outro espaço educacional, né? Pensando principalmente o eixo brincadeira, né? E a Sônia Kramer, né, uma autora super famosa aí no âmbito da educação, fala que as crianças brincam e isso as caracteriza, né? Construindo com pedaços, refazendo a partir de resíduos ou sobras. Na brincadeira, elas estabelecem novas relações e combinações. As crianças viram as coisas pelo avesso, revelam a possibilidade de criar, né, nesse movimento. Uma cadeira de cabeça para baixo se torna um barco, um foguete, um navio, um trem, um caminhão. E a pergunta que fica é: como é que a gente segue, né, trabalhando as possibilidades de seres mais inventivos, criativos e abertos e críticos, né? Não só na educação infantil, mas em toda a educação básica, né? A gente, nessa discussão de legislação, de organização, de estrutura, de funcionamento da educação básica, nunca pode perder de vista, né, o foco maior, que são as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos com os quais a gente trabalha. Eu falo de adulto porque a gente também trabalha com a modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, né? Então, é sempre importante a gente pensar a educação básica, considerando toda a sua abrangência do ponto de vista das etapas e das modalidades que ela atende. Eu fecho por aqui. Agradeço muito, muito, muito a presença de todas e todos, né? Sigo à disposição para esclarecer qualquer dúvida, me escrevam, né? Eu estou sempre à disposição. Ah, prof, eu não estou entendendo aqui a tua resposta escrita. A gente vai marcar um encontro sim, quando vocês desejarem. Então, isso serve agora para AD, serve para AP, né? O mais importante é que vocês estejam aí caminhando com segurança, né? Nesse processo de produção, né, das avaliações, que tem como foco e objetivo maior oportunizar a vocês experiências que permitam novas aprendizagens, né? Embora às vezes possa parecer pesado, tem aquela preocupação com a nota, mas nunca esqueçam, esse nunca vai ser o foco maior da gente, né? Corpo docente do curso de pedagogia. O foco maior da gente é, poxa, como é que eu coloco eles em situações que eles vão aprender, que eles vão estar desafiados, que eles vão tomando conta da realidade, né?
do que configura o contexto da educação, onde eles estão, nas unidades onde eles trabalham, como é que eu dou ferramentas para que eles se tornem profissionais mais críticos, mais criativos, né, mais capazes de buscar aí as fontes para consulta quando necessário, enfim. Então, mais uma vez eu agradeço, boa noite, um beijão e contem com a gente. Vai ser uma experiência bem legal, um ciclo bem legal. Eu garanto para vocês que vocês vão aí fechar a segunda fase do curso com vontade de ir para a terceira, né? Esse é o nosso esforço e o nosso desejo. Tá bem? Um beijão, obrigada Marley, obrigada Valdir pelo apoio, pela articulação. Bom descanso também para todas e todos. Gratidão. E gratidão também. Um beijão, hein, gente? Tchau, tchau.